Olá, eu sou Eliana de Oliveira e você está no canal Lioli Arte. Nesse vídeo eu pretendo fazer um vaso bem rústico com aspecto de cerâmica, reutilizando um recipiente plástico. E eu comecei retirando aquele enroscamento da tampa, utilizando o arco de serra. E depois passei uma lixinha para tirar aquela rebarba que fica. E o próximo passo foi nivelar todo o baixo relevo para descaracterizar esse recipiente plástico. Então eu comecei colando uma folha de papel toalha com a cola branca diluída em água. Depois eu achei que se eu colasse rolinhos de papel toalha naquelas valinhas, ia me ajudar na segunda camada de papel, porque já ia nivelar ali essa parte. E aí fiz essa colagem em todas as valinhas de alto a baixo. E aí, depois de todo esse trabalho, eu vi que o baixo relevo era muito fundo, então resolvi colar um pedaço de papelão. E usei a cola branca pura sem diluição de água. E dei uma apertadinha na parte de baixo do papelão, porque ali no recipiente aquela parte onde ia terminar não era tão funda. E coloquei também uns pedaços de fita crepe para que as bordas do papelão ficassem bem assentadas. E como a parte de cima era bem funda, colei mais um pedacinho de papelão. E nivelou bem essa parte de cima. E aí então eu peguei uma folha de papel craft que veio embrulhando uma caixa e fui fazendo uma papetagem em todo o recipiente, por cima de tudo isso. Em algumas partes que eu ia percebendo que estava desnivelado, então eu ia sobrepondo com mais uma ou duas camadas de papel. E aí recobri todo o jarro e depois inclusive essa bordinha aí da boca. Coloquei uma alça de um lado e vou colocar do outro também. E para fazer essa alça eu peguei um pedaço de fio de eletricidade mesmo, e moldei para que ela ficasse nesse formato. Usei o alicate para fazer essas pontas mais retorcidas, mais detalhadas. E como molde usei o frasco de cola para fazer essa parte maior, mais arredondada. E depois que eu tinha feito o primeiro, eu coloquei o segundo em cima e fui moldando ali para que as duas alças ficassem iguais. Depois, com tirinhas de papel toalha, eu fui revestindo todo o fio. E por cima do papel toalha, eu revesti tudo com fita crepe, para que essa alça ficasse mais grossinha. E pronto, ficou assim, parecendo um ponto de interrogação. E para fixar essas alças, de forma que elas ficassem bem firmes, eu usei Durepox, que vem com aqueles dois componentes em que a gente mistura as duas partes e deixa bem homogênea. Aí então eu dividi o Durepox em duas partes e moldei nas duas pontas que seriam grudadas no jarro. Posicionei a alça no jarro e fui ajustando o Durepox, moldando melhor para que ficasse com uma aparência boa e ficasse bem firme ali. E depois eu coloquei fita crepe até que secasse. Resolvi deixar a fita crepe e cobri os excessos com papel craft. E ficaram bem firmes mesmo. E depois, para dar um aspecto de que essas alças tinham sido feitas de cerâmica, eu revesti com massa para modelar DAS. E pode ser revestida também com massa para biscuit ou até com massa acrílica mesmo, passar e depois dar uma lixadinha que vai ficar muito bom também. Cortei uma tirinha da massa, estiquei e fui moldando sobre as alças até que ficassem bem lisinhas. Antes de pôr a massa sobre a fita crepe, eu passei um pouquinho de cola branca. E conforme eu fui apertando e moldando,
a massa foi grudando na alça. E foi só molhar os dedos e ir alisando e depois deixar secar. E pronto, a estrutura do jarro já estava preparada. E para dar o aspecto de cerâmica, com a espátula eu fui espalhando massa acrílica sobre todo o jarro. Deixei a massa secar completamente e passei a lixa levemente, porque eu queria que ficasse com um aspecto bem rústico. Depois, na tinta na cor porcelana, eu pinguei algumas gotas da tinta marrom e da tinta trigo e fiz uma misturinha. Acrescentei bicarbonato de sódio para ficar uma textura arenosa e passei sobre todo o jarro. Essa mistura precisa ficar bem homogênea. Usei um pincel de cerdas duras para espalhar e depois fui batendo um pedaço de espuma por cima para ir criando uma textura. E enquanto eu terminava essa textura, observei que ainda estava aparecendo o recorte original desse recipiente e me incomodou um pouco. Então tive a ideia de colocar esse detalhe em barbante. E para fazer isso, eu diluí a cola em água, mergulhei o barbante ali e ainda coloquei um pouquinho de cola pura e fui colando ali ao redor, dando continuidade de um lado para outro para ficar bem certinho. E quando secou, eu passei a textura sobre o barbante também, para que passasse a impressão de que tinha sido feito de cerâmica esse detalhe. E bati a espuma por cima para tirar qualquer excesso. E ficou uma textura bem bonita e pronta para receber o próximo passo. Então, com uma esponja molhada e o médio envelhecedor na cor mogno, eu fui esponjando sobre essa textura e deixando uma certa transparência para ficar com essa cor de fundo. Observe que eu ia retirando bem o excesso do médio envelhecedor e de vez em quando umedecia a esponja para que ficasse com essa transparência e deixasse apenas uma película fininha. E ia procurando não deixar emendas, dando sempre uma sensação de continuidade. E terminado todo esse processo, deixei secar. E recomecei então o processo com a tinta PVA na cor concreto. E isso para dar mais naturalidade e um maior aspecto de cerâmica. E ficou mesmo parecendo um pote de cerâmica, até pesadinho ele ficou. E para impermeabilizar, eu utilizei o verniz acrílico fosco. Usei 2 partes dele e uma de lustramóveis. Misturei tudo muito bem e passei um ademão apenas. E uma dica final: se sobrar essa misturinha do verniz com lustramóveis, não retorne para o vidro de verniz. Guarde num recipiente separado para não contaminar o verniz que está puro. No final tem um vídeo com uma luz melhor que dá para ver perfeitamente como ficou parecido com uma cerâmica.
Eu espero que você se inspire por aí e faça objetos incríveis para sua decoração. Muito obrigada por você estar comigo até agora e até o próximo vídeo. Tchau!